Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Medicina Sem Cortes, um podcast gravado diretamente do segundo congresso Sobrice Onco, um evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologistas do Brasil. Esse evento com o mote de integrar especialidades e potencializar o cuidado, o tratamento contra o câncer. E para isso a gente vai falar de um tema super importante, muito atual, muito contemporâneo e prevalente, com taxas de crescimento prevalentes, que estão em ascensão, portanto. Metástases hepáticas de tumores neuroendócrinos. A gente tem aqui três feras, o Dr. Charles Zurstrassen, que é radiologista intervencionista e que coordena o serviço de radiologia do AC Camargo. Também o Dr. Felipe Coimbra, que é cirurgião oncológico e head do Centro de Tumores Gastrointestinais e Hepatopancreato-Biliares do mesmo AC Camargo, que é bom lembrar, é uma referência em tratamentos oncológicos no Brasil. O Dr. Felipe tem doutorado em oncologia. E o Dr. Rodrigo Taboada, que é oncologista especializado em tumores neuroendócrinos e gastrointestinais. Gente, ontem, num bate-papo que a gente teve aqui, surgiu um número que chocou bastante. Os casos de esteatose hepática, que podem levar a tumores com os quais vocês estão debruçados no dia a dia, sobre os quais vocês estão debruçados no dia a dia, atingem 30% da população global, de acordo com uma escala da OMS. 30% da população global, nós estamos falando em 2 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo, ou 12 vezes a população inteira do Brasil. E aí vem aquela coisa que a gente ouve, de certa forma, com alguma recorrência. Tumores, muitas vezes, são silenciosos. Como é que a gente pode lançar uma luz e orientar as pessoas a uma investigação clínica preliminar, uma vez que todos vocês que trabalham com oncologia dizem o seguinte: quanto mais cedo se descobrir o câncer, melhor? Eu acho que é uma pergunta super importante, né? Porque a gente, quando fala de câncer, a gente tenta falar sempre de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala em eliminar o que é possível eliminar, em relação aos riscos. Então a gente precisa conhecer os fatores de risco para conseguir atingi-los. E, de certa forma, conseguir diminuir as chances do desenvolvimento de câncer na população como um todo. Então a gente fala de hábitos, fala de algumas condições clínicas, né? Então, hábitos como bebida alcoólica, o tabagismo, atividade física é um hábito protetor, a alimentação e algumas condições como, por exemplo, a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, o excesso de gordura no fígado, que é um fator de risco, ou seja, pode aumentar, não quer dizer que a pessoa vai desenvolver. Mas em relação a quem não tem um risco aumentado de desenvolvimento de algumas doenças, o que inclui um tipo de hepatite, pelo acúmulo de gordura, até cirrose, que é uma doença mais crônica do fígado, e o desenvolvimento de alguns tumores no fígado. Isso está relacionado a uma síndrome que a gente chama de um nome metabólica, que na verdade tem relação com diabetes, pressão alta, sobrepeso, obesidade, né? Então são situações que devem ser identificadas. E uma coisa interessante também não é nem só para câncer, né? Não é só para oncologia. Então são fatores que a gente deve pensar para a proteção do nosso organismo, para manter a saúde de uma forma em geral. Na prevenção de doenças do fígado, né, como o câncer também, mas isso também atinge a sobrevida, né, a saúde das pessoas vivendo de forma mais longa, mais saudável, com melhor qualidade, diminuindo o risco de outras doenças que não são exatamente oncológicas. Exato. O Dr. Coimbra está comentando de aspectos de prevenção, né, e também é importante falar dos pacientes que estão com sintomas. Né? Então já não é prevenção, já é uma investigação. Então sempre valorizar, né? Queixas, estou com um pouco de azia, um pouco de dor, não é nada não, é emocional, é uma gastrite. Então isso é sempre importante, né? Tanto que o paciente quanto os seus médicos, procurar ajuda médica. Uma dor abdominal? Exato, qualquer tipo de alteração, né? do normal. Né? Então valorizar, investigar, porque nisso aí pode ser, por exemplo, um tumor neuroendócrino. Então, eu estava fazendo uma pesquisa enquanto vocês estavam fazendo uma análise, inclusive com estudos de casos clínicos aqui, e lá aparece assim, presságios dos tumores neuroendócrinos. Eu não sou médico, vocês fiquem muito à vontade para me corrigir aqui, mas tem lá essa questão: diarreia, dores abdominais, né, sangue nas fezes, ou vermelhidão. O que é isso, doutor? Como é que é essa interface de vermelhidão? Como é que se percebe isso, do ponto de vista sintomático?
os tumores neuroendócrinos, eles podem liberar substâncias na circulação sanguínea do paciente, e uma dessas substâncias, chamada serotonina, ela pode dar um flush, o rosto das pessoas, da região da bochecha, fica vermelho. Só que isso aí é uma manifestação rara, né? Então a gente não tem que esperar isso acontecer para poder procurar ajuda, sabe? Não então, é recorrente, não é uma coisa que vocês lidam... Não é. A mensagem que eu acho que tem que ficar é: não está se sentindo bem, né? E não é normal não se sentir bem, né? Então tem que procurar alguma ajuda, tem que investigar, porque realmente pode ter alguma doença mais importante por trás. Eu acho que a gente pode ressaltar sinais de alerta que a população acho que fica atento, né? Não necessariamente são câncer, várias doenças podem desenvolver isso, várias situações, mas dores persistentes, perda de peso, sintomas, diarreia, constipação, mudança de hábito intestinal, anemia, são sintomas que sempre a gente deve procurar ajuda. Dr. Charles, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, a gente sempre faz um preâmbulo aí, né, que vocês que estão assistindo acabam não acompanhando, mas assim, a gente falou da questão do hemograma e dos marcadores tumorais, e aí vocês alertaram da importância da EDA, da endoscopia digestiva alta, e da colonoscopia. Como é que é esse processo quando vocês fazem esse combo, essa bateria de exames que é fundamental para se chegar a um parâmetro inicial? Acho que a questão do marcador tumoral tem que tomar cuidado, porque não é comum a gente ver clínico pedir marcador tumoral, que não é um método específico para diagnóstico, e daí gera ansiedade nos pacientes, porque começam a ir atrás de uma situação que o marcador não serve para isso, né? Sim. Então é comum a gente ver isso. Então, se tiver sintomas de que não está bem, procurar o clínico, e o clínico normalmente endereça para os exames necessários, que, como o senhor comentou, a endoscopia, a colonoscopia, se for uma situação mais complicada, uma tomografia, e daí, frente a um achado, né, daí sim encaminhar para o oncologista clínico. Nem sempre é possível um centro de referência, porque a gente vê o tamanho que o Brasil mas normalmente cada estado tem os seus grupos de oncologistas, de cirurgiões oncológicos, para poder esclarecer o que o paciente normalmente está sentindo. A gente está explicando, Dr. Charles, para as pessoas que esses tumores neuroendócrinos, eles podem começar em vários órgãos, e essas metástases a que vocês se referem, esses desdobramentos clínicos que envolvem uma propulsão da doença, especificamente no fígado. É isso? O tumor neuroendócrino, ele tem vários locais que ele pode se iniciar. No ovário, no intestino, no cólon, no estômago, no pulmão, no pâncreas. Daí o senhor pode ver a heterogeneidade de lugares, e que, de forma interessante, cada uma dessas doenças elas se comportam de maneiras diferentes e necessitam de abordagens diferentes. Então, por isso que, às vezes, quando a situação é mais infrequente, que é o caso do tumor neuroendócrino, comparado aos outros tumores, né, o ideal é procurar um especialista, uma equipe que esteja especializada na condução dessa situação. Doutor Rodrigo, vamos lá. Não, e todos esses locais que o Dr. Charles comentou, né, de lugares que o tumor pode nascer, eles podem dar, vamos colocar assim, filhotes, né, filhos, para o fígado, né? Então não deixam de ser tumores neuroendócrinos. Então é um local, o fígado, né, em que ele acaba recebendo muito desses tumores. Então a gente tem que pensar sempre em estratégias para poder tratar, né, esses pacientes que estão com essa doença no fígado. E aí nós chegamos ao X da questão. Estratégia de poder tratar. Bandeira da Sobrice, como radiologia intervencionista, como cirurgia endovascular, é um protocolo clínico de tratamentos minimamente invasivos, de tratamentos modernos, tratamento de ponta na medicina. Ainda existe uma dimensão de que isso não é muito acessível ao brasileiro comum. Vocês estão em um centro de excelência em São Paulo, e aí a gente, entre aspas, fala sempre com muito respeito. Eu quero saber o seguinte: se eu morasse no Amapá, eu consigo fazer esse tratamento que a gente está falando? Uma radioembolização, uma ablação, tudo mais. Então essa pulverização, essa capilaridade das técnicas mais modernas é que vai levar até um gasto menor no próprio Sistema Único de Saúde como um todo, né? A primeira questão é que
a gente fala tratamento minimamente invasivo, é bonito, é legal, mas não é para todo mundo. Claro. Né? Tem que ser situações específicas, né? Que pode ser tumores, no que normalmente são tumores mais localizados, né? Não tão disseminados no fígado, né? Que daí favorece a oncologista clínico e, a depender da situação, o cirurgião. O tratamento mínimo, e outra coisa, quando a gente fala de tratamento minimamente invasivo por radiologia intervencionista, e a gente tem que colocar do lado a cirurgia. E a cirurgia, ela dá melhor resultado de longo prazo, mas que também não é para todo mundo. Então, cada situação tem a melhor indicação. E que quem tem a discrição, o conhecimento para determinar, isso é a discussão multidisciplinar. Isso é uma coisa interessante que a gente faz no AC Camargo, que é trazer os casos para essa mesa, onde estão todos os especialistas e que cada um vai poder contribuir de alguma forma com a sua opinião para o direcionamento do tratamento. Então fica uma discussão sem viés, né? Porque se o paciente chega para mim, é claro que eu vou pensar num tratamento minimamente invasivo, o Dr. Felipe em cirurgia e o Dr. Rodrigo em quimioterapia. Então fica uma discussão bastante rica. Mas é claro que quando a indicação ela é precisa para o tratamento minimamente invasivo, ela é muito importante. Entrega resultado muito bom, né? Uma lesão favorável para uma ablação, ela entrega resultado curativo para aquele tumor, né? A radioembolização, que o senhor comentou, é uma terapia nova que usa a partícula radioativa para uma doença local, onde a gente pode cobrir toda aquela região sem levar dano para as outras partes do fígado, também é uma boa indicação, né? Mas aí o senhor falou num ponto importante, a questão do acesso, e que daí a gente vai ver que o Brasil vive uma realidade triste, né? Que a maioria desses métodos que a gente está falando, muitas vezes não são cobertos pelo SUS, poucos são cobertos pelo SUS, mas métodos ao mesmo tempo, métodos importantes. Sim. A ablação era coberta pelo SUS, e a embolização, que é que a gente comentou durante a nossa conversa inicial, que é um processo endovascular, que a gente faz um acesso na virilha, injeta o contraste no fígado e acessa o ramo nutridor vascular e bloqueia o fluxo arterial para aquele tumor, entrega muito resultado para o tumor neuroendócrino, porque é uma doença hipervascularizada. E isso também contempla no SUS. O problema do SUS, se a gente falar no Brasil, que é um país continental, é que nem sempre a gente encontra especialista. Isso. Né? E aí, doutor Rodrigo, a gente estava comentando também que um caso emblemático nesse sentido, e relativamente contemporâneo, é o caso do Steve Jobs, do criador da Apple. Steve Jobs morreu vítima de um câncer de pâncreas, certo, doutor Rodrigo? E quando foi descoberto o câncer de pâncreas, os prognósticos já eram muito desfavoráveis, em função do avanço da doença. E aí eu fico pensando na pessoa que está em casa, vendo a gente, que está acompanhando pelo celular, que está no carro, por aí vai. Quer dizer, o que eu posso fazer para antever um risco de câncer de fígado, ou de um câncer de pâncreas, ou de um câncer de intestino, ou de, né? Aí todos os protocolos que vocês falam. Então, não fumar, tudo bem. Base do oncologista, né? O cigarro. Além disso, o quê? Sim, é o que o Dr. Coimbra comentou inicialmente, eu quero reforçar, né? Então, assim, pessoas que têm pele claras nesse país, que a gente tem uma exposição solar muito importante, tem que fazer exames da pele, né, com uma certa frequência. Pessoas com mais de 45 anos de idade, fazer exames de colonoscopia, né? Mulheres, exames da mama e ginecológico. Então, são esses exames de rastreamento. Além disso, tentar reduzir os riscos modificáveis, atividade física, alimentação balanceada, não fumar, todos o que o Dr. Coimbra já tinha comentado, né? Então, isso aí, ele vai reduzir o risco de surgir um câncer e vai aumentar a sobrevida nossa, porque vai diminuir o risco cardiovascular também, que é atualmente o que mais mata no mundo.
né? Então, tudo isso. Agora, às vezes, por exemplo, com relação aos tumores neuroendócrinos, que é o nosso foco da nossa discussão aqui, a gente não tem nenhum exame específico que seja de rastreamento, sabe? Então, o que é importante realmente é fazer um diagnóstico precoce e, na eventualidade de realmente ter e com metástase hepática, sempre buscar algum local, né, conforme o acesso, que tenha especialistas nisso, né? Até porque existe uma possibilidade de você buscar algum tratamento potencialmente curativo, e aqui eu me refiro à cirurgia, né, de pacientes que têm uma doença, inclusive com metástase hepática, não é, doutor Coimbra? Exatamente. Eu acho que a cirurgia, quando possível, quando uma doença localizada, ela tem esse papel também, com potencial curativo, talvez, de maior monta, né? E eu acho que vale a pena, só ressaltando, né, o que foi que o senhor perguntou e que o Rodrigo comentou, é que os fatores modificáveis, a gente pode reduzir o risco de câncer até 40% do que é possível modificar. Tem coisas que a gente não controla, né? Mas eu acho que a população, conhecendo os fatores de risco, realmente tendo os cuidados. Fatores modificáveis, leia-se hábitos. Hábitos, alimentação. Sim. E um outro fator interessante é a gente conhecer nossa história pessoal e familiar. Porque existem algumas síndromes hereditárias que podem aumentar o risco de algumas doenças, inclusive câncer. Então, se a gente conhecer, a gente consegue antecipar muitas vezes exames de prevenção ou direcionar baseados numa... Síndromes hereditárias? Síndromes hereditárias. São aquelas doenças, por exemplo, que podem doutor, passar na família, de gerações na família, porque diabetes. tem alguma mutação genética que vai passando de geração em geração. Não necessariamente a diabetes. Hoje em dia, talvez a diabetes em algumas situações seja hereditária. Mas, por exemplo, alguns tipos de tumores, por exemplo, né, como um de estômago, existe uma síndrome que pode ter uma mutação específica e que, se for passada de geração em geração, aumenta o risco de câncer de estômago naquela população, naquela família. Então, são situações que a gente deve reconhecer. Para a gente encerrar, em que estágio... Só um comentário da questão do hábito de vida, não é só para prevenir. E teve um estudo que foi apresentado na ASCO esse ano, que quem tem câncer e está em tratamento... Você quer comentar, Rodrigo? Sim, que é muito legal isso aí. Sim. Foi um estudo que foi apresentado há um mês atrás, em que mostrou pacientes que tinham câncer de cólon, de intestino, que fizeram cirurgia, depois fizeram uma quimioterapia preventiva, e depois disso fizeram um tratamento com exercícios físicos. Esses pacientes eles tiveram um aumento de sobrevida de 10%. Então é um benefício muito grande para os pacientes que estão fazendo atividade física, inclusive com redução de outros tumores e com redução do risco cardiovascular. É algo muito óbvio, mas que foi estudado, que foi testado e tem esse dado para a gente poder... Isso no ASCO, né? No ASCO, no Congresso, né? O Congresso americano. Exato. Isso, maior congresso de oncologia do mundo. Tá. Em que estágio nós estamos em relação a esses estudos que vocês têm acompanhado em mercados europeus, americano e mundo afora? Em que estágio nós estamos para a gente encerrar? No que diz respeito a essa contenção dos índices de tumores neuroendócrinos? No Brasil? Acho que... Bom, com relação aos maiores estudos que tem fora do país, nós também temos dentro do país, né? Agora, é uma doença rara em que não tem tanto apoio assim, né, das indústrias nesse aspecto. O grande gargalo nosso é com relação ao acesso a essas terapias, com relação à aprovação, tanto no SUS, como também em redes conveniadas também. E aí... O famoso rol da ANS. Exato. Né? Aí é um grande fator que limita o acesso aos nossos pacientes. O senhor quer complementar, doutor Felipe? Isso, eu acho que em relação ao tratamento cirúrgico, quando é uma doença localizada, acho que é possível sim, às vezes realmente por ser uma doença que não é tão frequente na população, falta o expertise, né? A experiência naquele tipo de cirurgia, de tumor, que são cirurgias de alta complexidade. Mas elas, em princípio, elas existem, estão disponíveis, e eu posso dizer que no Brasil a gente está bem avançado em relação a isso. Doutor Charles, encerrando aí o Medicina Sem Cortes, da Sobrice, alguma observação complementar em relação a esse tema tão importante, tão, né, urgente, que são as metástases hepáticas a partir de tumores neuroendócrinos? Então, esses instrumentos que a gente usa para fazer os tratamentos minimamente invasivos, como o senhor mesmo colocou, tem a questão do rol da ANS. Mas a gente está se esforçando bastante para ter as aprovações, para poder aplicar, né, a tecnologia que a gente já sabe que funciona, que realmente melhora a qualidade de vida, que entrega resultado de controle local para esses tumores, para a gente poder dar acesso não só para
não só para a população de convênio, mas principalmente para a população do SUS. Legal, foi um prazer conversar com vocês. A gente vai voltar ao tema oportunamente, não só nas redes sociais da Sombrice, mas no próximo congresso, enfim. A gente vai manter essa toada e vamos ver o que no próximo congresso vai ser diferente daquilo que a gente está aferindo agora. Vamos acompanhar e voltar com mais informações a respeito. Obrigado e boa sorte aí na caminhada de vocês. Obrigado. Obrigado, Obrigado, abraço. Wagner.